Fala galera, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta para conversar mais um pouquinho aqui sobre mangás, né? Dessa vez a gente vai conversar sobre o mangá As Quíntuplas, né? Que é lançado aí pela Panini. Ele é uma obra completa em 14 volumes, tá? Então tá chegando aí já no finalzinho aqui no Brasil. Beleza? Antes de começar, eu convido você para se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, dar seu like, isso ajuda muito para que eu possa inclusive trazer outros vídeos como esse. Beleza? Então primeiro eu vou dar uma sinopsezinha, depois eu vou falar de alguns pontos que eu gosto no mangá e por fim aí eu falo das minhas apostas, né? O que é que eu acho que vai acontecer, quem eu acho que vai acabar ficando aí com o personagem principal, né? Afinal é uma comédia romântica, né? Então sempre tem essa história aí por trás. Eu ainda não li todos, eu tenho até o 13, já comprei o 14, estou esperando chegar, mas eu li só até o 12, beleza? Então é por isso que eu vim aqui dar minhas apostas. E se você também quiser apostar, né, deixa aí nos comentários, participar dessa brincadeira aí, quem você acha que vai ficar e tal. Se você ainda não leu, né? E se você já leu, diga aí se você gostou ou não do final. Não dê muito spoiler, não dê spoilers aí pro pessoal que for ler os comentários não tomar spoilers, mas deixa aí nos comentários se você gostou, se era quem você queria ou não. Beleza? Então, vamos lá, né? Primeiro falar a sinopsezinha enquanto eu mostro as capas para vocês. As capas, a lombada e essa parte de trás aqui. Quíntuplas é uma história bem simples, né? Que fala a história aí dessas 5 garotas, dessas 5 irmãs, né? Que são quíntuplas, né? Como o próprio nome já diz, né? E essa primeira é a Ichika, né, que é a irmã mais velha, que apesar de ser quíntupla, nasceu primeiro, né, por alguns minutinhos. Essa é a Nino, tá? Então é em ordem pela idade, né, assim. Idade, todas têm a mesma idade, né, mas vocês entenderam. Essa aqui é a Miko, né, e essa aqui é a Yotsuba. E essa aqui é a Itsuki. Beleza? Então é uma história bem simples, fala de um menino aí que está prestes a fazer o vestibular, né? Que é o Uesugi. Aqui tem começam as capas delas vestidas de noiva, né? Então, bem legal aí. E aí fala a história desse menino e aí a relação dele com elas, né? Com as quíntuplas. Ele é contratado pelo pai delas, porque ele estuda bastante, ele vive basicamente para isso, né, para estudar e tal. Ele só pensa nisso, então, e as quíntuplas não têm boas notas, não estudam bem e tal, então ele é contratado aí para ajudar essas garotas, né? Essa é mais ou menos a história, a sinopse é realmente bem simples, né? Aqui é o Esugi, na 12ª capa. E aqui é o 13, o último mangá que eu tenho, né? A gente não sabe ainda quem é. Pelo menos eu não sei ainda, mas assim que receber o 14 vou ler, tô morrendo de curiosidade. Vou ler esse e o 14, né? Assim que chegar. E o 14 tem uma capa bem parecida com a primeira, né? Que é essa aqui, bem parecida. Tem as meninas aí na capa. Enfim, então ele só pensa em estudar, né? Ele é um cara meio até antissocial, na verdade, no início, né? E aí já começa um dos pontos que eu acho bem interessantes do mangá, que ele vai evoluindo o personagem, o autor consegue fazer isso muito bem. Então ele trabalha todos os personagens de uma forma que eu achei bem interessante, né? A gente percebe a evolução, mas ao mesmo tempo é uma evolução natural. Tem muitos mangás que trazem mudanças muito drásticas assim em personagens, né? Que eu prefiro uma forma mais natural que parece mais real, né? Então, por exemplo, o Esugi ele começa muito antissocial, muito mesmo. Tem até umas situações bem engraçadas por conta disso. Ele não tem tato nenhum pra falar com as pessoas, né? Parece que ele foi criado dentro de uma caixa, né? Dentro de um quarto, trancado. E 15 anos passou da vida dele trancado, né? E aí a gente percebe que ele vai evoluindo essa relação com as pessoas, né? Não só com as quíntuplas, mas com todo mundo, né? E vai se importando mais com o sentimento das pessoas e tal. E aí a gente tem a evolução de praticamente todos os personagens, pelo que eu me lembro tem
tem de todos os personagens, pelo menos as principais, né? Eles vão evoluindo de uma forma bem natural. Em relação à comédia, esse não é um mangá que eu achei tão engraçado assim quanto outros mangás no geral. Ele tem umas comédias muito, muito boas, muito engraçadas. Tem uma cena que foi a que eu mais ri de todos os mangás da minha vida. Então, realmente bem engraçado, que é quando ele vai explicar para uma das colegas de turma, né, como ele faz para diferenciar as quíntuplas. A tradução que a Panini usou ficou muito, muito boa. Eu não vou dizer para não perder a graça, né, quem for ler, mas eu gostei bastante dessa tradução e dessa parte. Tem algumas comédias bem legais, mas no geral não é um mangá tão engraçado assim, pelo menos eu não achei, né? Mas é um mangá bem divertido de ler. Eu gostei muito dele no quesito da história também, que ela é mais natural. Em muitas comédias românticas, né, que é o estilo desse mangá, a gente percebe que os capítulos são meio que episódicos e tal. Então, por exemplo, In Never Learn, Nisekoi também, que eu tô lendo atualmente. Qual mais? Se for pegar um mais antigo, tem Love Hina. Então, tem muitos mangás, assim, nesse estilo nesse gênero, talvez, não sei, nessa classificação aí, que eles têm essa pegada de ser muito episódico, né? E as quíntuplas não tem muito isso. Até tem, mas a minha sensação lendo foi que era uma história mais linear, mas que tava amarradinho um capítulo com o outro, sabe? Tinha muito a ver um capítulo com o outro, não era... se você pegasse um capítulo aleatoriamente, talvez não fizesse tanto sentido. Pelo menos essa foi minha sensação lendo. Talvez se você pegar um capítulo aleatório faça sentido, né? Mas diferente de outros, eu não senti que era muito episódico. Como se eu estivesse lendo Turma da Mônica, por exemplo. Então, essa foi minha sensação. Ele tem mais uma história linear aí, né? E tá tudo muito bem amarradinho. Isso eu achei muito legal, porque é uma história bem natural. E ao mesmo tempo, ela não tem nenhum ponto de... Como é que eu posso dizer? Um ponto muito chocante, assim, de tipo, finalizar o mangá, você... O que é que vai acontecer agora, sabe? Não tem tanto isso. Você fica curioso pra saber, mas você fica curioso pra saber ao longo de toda a história. E isso eu não considero nenhum ponto negativo, né? Porque eu gosto muito dos mangás quando termina em uma parte que você quer muito saber o que é que vai acontecer, inclusive em Shonen, em outras demografias também. Na verdade, eu acho que quem é até Shonen, então. Mas em outros tipos de obra, né? Em outros gêneros. Eu gosto dessa sensação do final. Quíntuplas eu não sinto muito isso, mas eu sinto isso de... Tô falando essa característica de uma forma boa, né? Eu não acho que foi um lado negativo. Muito pelo contrário. Você não tem esses picos do que será que vai acontecer. Por exemplo, Namorada de Aluguel, em todo final não de capítulo, mas em todo final de mangá tem um pico que você fica muito curioso e isso é o que te prende na história, né? Quíntuplas não tem isso, mas ele é linear, é o tempo todo você querendo saber o que vai acontecer. Então, é uma forma diferente de se fazer, né, e de prender, mas que também me agradou bastante a forma que Quíntuplas é feito, né? Isso aí eu achei muito, muito legal. Bom, o mangá é completo em 14 volumes, né? Mas existe um 15º volume aí que foi feito no Japão, inclusive foi feito um filme também. Vamos ver aí se a Panini vai trazer. Eu não sei se é depois do casamento, antes do casamento, eu não sei em que parte é isso aí, mas tem um mangá extra aí que saiu no Japão ou vai sair, eu não sei exatamente, mas vai ter mais um aí que é justamente o filme, né? Bom, essa aí acho que são esses os pontos que eu falei. Eu gostei dessa linearidade, os personagens, a evolução dos personagens, isso é muito legal. E no geral, assim, é uma história bem simples, mas que prende muito e a gente quer saber bastante. Né? Tem um pouquinho de comédia, mas não tanto. Ele pega mais na parte do drama ali. Não que seja uma coisa dramática, mas no sentido de
é mais a vida deles ali, né? E eles vivendo e eles se entrosando, né? E a relação entre eles. E é uma história bem legal. Eu gostei bastante de ler, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho. Já dei essa introdução geral aí, já dei os, a minha impressão geral do mangá, né? E a partir de agora eu vou começar a falar minhas apostas, né? Então, infelizmente vai ter spoilers, não tem como dar minha opinião aqui sem falar muito spoiler. Não vai ser spoiler do final, o que, é que vai acontecer, porque o ponto máximo da história é saber quem vai casar com o Esugi, né? Mas, pra quem não gosta de nenhum tipo de spoilers, vai ter spoilers leve aqui por causa que minhas conclusões foram baseadas ao longo da história, né? Então, baseado nisso que eu vou dar minha aposta aqui pra vocês. Beleza? Então, se você não quer ver nenhum tipo de spoiler, não se esqueça de dar seu like, se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente. E aí depois você dá uma lida lá e depois você volta aqui pra ver o vídeo com a gente. Beleza? Então, vamos lá. Bom, a história começa ele conhecendo Itsuki, né? Então, eu desde o início achei que ela era como se fosse a principal. Não tem bem uma principal, né? Mas deu essa sensação, sabe? E como por exemplo Love Hina, que tem aquela personagem lá principal, que é a primeira que ele conhece e tal, e é que ele mais se relaciona. Então, eu senti como se fosse mais ou menos aquela relação, mas eu sei que não tem bem uma personagem principal, né? Então, essa é uma das minhas apostas que eu acho que pode acabar ficando com o Esugi. Depois a gente tem uma das primeiras personagens que se desenvolve, né? É a Nino, né? Inclusive é a minha personagem preferida. Eu gosto muito dela, queria muito que ela ficasse com ele. Eu gosto muito da Nino também, mais tarde eu vou dar a minha opinião aqui. Mas é a primeira personagem que é desenvolvida, né? Justamente a Miko. E eu não achava que ela ia ficar, se fosse apostando, mesmo querendo bastante. Mas saíram algumas pesquisas, né? Que lá no Japão é muito comum, eles fazem essas pesquisas com o público, ver quais personagens gosta mais e tal. E a Miko ficou em primeiro, né? Mais de uma vez, se eu não me engano. E ela era bem popular, assim, entre o pessoal que lia. Então, isso é um motivo de que eu acho que o autor pode ter levado em consideração, né? Ao mesmo tempo, ela foi a primeira desenvolvida, então o pessoal ainda não conhecia muitos personagens tão bem, ainda não tinha apresentado cada uma direitinho, então pode ser que isso aí foi só no início também, então foi talvez não seja, né? Não seja. Como é que eu posso dizer? Talvez tenha tido algum viés aí nessa votação, né? Justamente por ela ser a primeira, por estar recente, por não ter entrado a fundo ainda nas outras, né? Mas não ter trabalhado ainda as outras. Mas eu lembro que ela foi mais de uma vez votada como o que o pessoal mais gostou, né? E a que se apaixonou primeiro por o Esugi também. Então, com certeza a Miko é a que eu mais quero que ela fique. E eu acho que é uma aposta também que pode acontecer dele ficar, né? Seguindo a gente tem... Quem mais? A Ichika. A Ichika eu não acho que ela vai ficar com ele, não acho que ela vai terminar com ele. Da 5 é a que eu menos gosto. Eu achei que foi legal ali a redenção dela, né? Que ela tava meio que jogando sujo com suas irmãs. Mas no final você vê que todas se gostam muito e ela não ia colocar isso em cima do amor dela pelas irmãs, né? Também. A relação dela pelas irmãs. Então a Ichika eu acho que não vai acabar ficando com o Esugi. É minha aposta aqui. Vamos ver se eu acerto ou não. Enfim, não tenho muito o que falar. Praticamente só tem esse pedaço aí que ela tem aquela redenção lá, né? Seguindo temos a Nino, que é a minha segunda personagem favorita. Eu gosto bastante. Eu gosto quase igual a Miko. E a evolução dela foi muito legal. Eu gostei bastante dela no mangá. No início a gente entende o porquê a Miko era daquele jeito, né? Ela era muito fechada, muito protetora com as irmãs também.
E o mangá explica isso de um jeito muito, muito legal. É tanto que eu odiava Miko no início, né? E eu acho que essa era a intenção do autor mesmo. E aí, ao longo do tempo, você vai lendo os capítulos e tal, e vai conhecendo melhor a personagem, né? E vai aprofundando melhor, você vai entendendo o motivo. E, e ela vai se apegando muito ao Uesugi, e de repente ela fica apaixonada por ele, né? Então, é a que eu tô torcendo em segundo lugar e quase pertinho com a Miko. Eu, às vezes até fico em dúvida, será que é Miko, será que é Nino, que eu quero mais. Mas infelizmente eu acho que ela também não vai ficar com o Uesugi, né? Eu não sei, eu tenho essa sensação, eu acho que foi colocada ali mais, entre aspas, pra ser a vilã, né, da história, né? Claro que não é vilã, né, mas é mais nesse sentido. E eu acho que ela não vai acabar ficando, que é uma pena, que eu queria muito que ela ficasse com ele também. Mas eu acho que ela não vai acabar ficando. Seguindo, a gente tem também a Yotsuba, né? A Yotsuba é a mais lezinha, né? Mais devagarzinha, mas ao mesmo tempo é bem animada e ajuda todo mundo e tal. E eu adoro a personagem, mas eu não queria que ela ficasse com ele. Eu adoro a personagem, mas eu não sei, ao longo do mangá eu tive a sensação que ela era muito próxima do Uesugi, mas como uma amizade, sabe? Eu apostaria mais nesse... Quer dizer, apostaria não. Eu queria mais que fosse para esse lado. Eu gostei muito da personagem, adorei, mas eu queria que ficasse mais como amigo. Não, eu acho que não precisava ela se apaixonar, não senti muito uma química, vamos dizer, com o Uesugi, né? E é tanto que eu até achei meio de repente, assim, que ela tava gostando, achei meio forçado dizer que ela tava gostando. Eu tive essa sensação, pelo menos. As outras irmãs sempre tinham, como é que eu posso dizer, situações, né, que iam eles ficando mais próximos e tal. E a Tsuba tinha essas situações, mas ao mesmo tempo ela não ficava apaixonada e de repente disse na história que ela estava apaixonada, né? Mas eu acho que ela é uma aposta bem grande para ficar assim com a Sugi, porque ela é a menina da foto, né? Da foto não, das lembranças dele e que conversou com ele e tal, né? Com o Esugi. Então eu acho que ela tem uma grande chance de vir, né? E acabar com ele. Bom, eu falei de todas. Deixa eu ver, deixa eu conferir, porque são tantas. Eu falei da Ichika, da Nino, da Miko, da Yotsuba e da Itsuki. Então eu falei de todas. É mais ou menos isso aí. Se fosse ranquear, então, a que eu mais queria que ele ficasse seria a Miko. Em segundo, a Nino, talvez, mas as duas bem próximas ali. A Yotsuba eu não queria que ficasse, eu queria mais que ficasse como amiga mesmo. Esse foi mais o meu sentimento lendo o mangá. A Ichika é a que eu menos gosto, na verdade, então é mais por isso que eu não queria muito que ela ficasse, queria que as outras ficassem, né? E a Itsuki é legal ali, ela é a primeira que conheceu ele, né? Assim, quando eles já estão mais velhos e tal. Então, mas pra mim ela é um meio termo. Eu gosto da personagem, mas também não acho que... Não queria que ele ficasse com ela. Eu vejo mais como uma amizade também. Um pouco diferente da Yotsuba. A Yotsuba eu vejo como uma pessoa realmente bem amiga do Uesugi, né? O Uesugi. E se for pra... Nas apostas, na questão de aposta, eu acho que o primeiro lugar... Eu ia chutar Itsuki, né? Mas eu acho que Yotsuba tá mais próximo do primeiro lugar aí. E depois talvez a Itsuki e a Nino em terceiro seria talvez meu chute. Mas a Nino, como eu falei, pode passar esse ranking aí justamente por causa do gosto popular, né? Às vezes o autor vai mudando aí as ideias dele, né? Quem ele queria colocar no começo e tal. Enfim, a questão da foto mesmo, das garotas, né? Da foto não, tem a foto, mas de quem ele encontrou primeiro e tal. Então, pela história eu senti um pouco que a ideia inicial dele talvez não fosse colocar Yotsuba
a garota que ele conheceu e tal, né? Pra ter aquele negócio de comédia romântica que vai reencontrar depois de anos e tal, mas eu senti como se ele tivesse colocado porque não tinha tido nenhum momento com ela e ela ainda não estava apaixonada por ele, ou pelo menos não estava explícito que estava apaixonado. Enfim, essa aí foi minha sensação, né? E aí ele resolveu colocar que era a Yotsuba lá, né? Mas eu acho que é isso aí. Se for pra chutar, seria Yotsuba ou a Itsuki. E a Miko, se passar, seria por causa do popular, né? Talvez. E essas aí são minhas apostas, né? Eu acho que a Ichika não vai ficar. E eu acho que a Nino não vai ficar, mesmo querendo muito, queria muito que ela ficasse, né? Enfim, diga aí quais são as suas apostas também nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Acho que eu fui claro aí nas minhas opiniões, né? Eu falei muita coisa, talvez tenha ficado um pouquinho bagunçado, mas acho que deu pra entender. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal também. E até a próxima. Valeu!